A resenha do livro de hoje é O Beijo no Asfalto, do autor Nelson Rodrigues, editora Nova Fronteira. Essa é uma edição de 2021, contém 160 páginas. Sinopse. Em um beijo improvável, uma cena de vida e morte desencadeia um turbilhão de dilemas e controvérsias. Arandi, um homem casado, cede ao último desejo de um desconhecido atropelado, selando seus lábios com um beijo derradeiro. No entanto, o jornalista Amado Ribeiro decide transformar esse ato de compaixão em manchete sensacionalista. A partir desse momento, as vidas de ambos se entrelaçam de maneira implacável. O Beijo no Asfalto é uma das peças mais marcantes, de Nelson Rodrigues. Mergulha no âmago de temas humanos profundos e tabus sociais intensos. A sexualidade é explorada em meio à intriga, enquanto a ética da imprensa e da polícia é posta em xeque. A crise familiar se instaura expondo feridas ocultas e sequelas obscuras. Com uma escrita brilhante e uma trama que provoca reflexos ardentes, essa peça, que foi escrita em 1960, continua a ecoar sua relevância nas interações humanas e na ética jornalística contemporânea. Uma jornada que transcende o tempo, levando os espectadores a questionarem suas próprias noções de moralidade e verdade, tornando O Beijo no Asfalto uma peça teatral que desafia, provoca e cativa. Gente, para mim ler esse livro foi assim uma total nostalgia, tá? Eu já conhecia, no caso, o texto e tudo mais, sendo que assim, eu tive contato com esse texto quando eu tinha 17 anos e fazia teatro. O meu professor de teatro, ele não chegou a apresentar a peça inteira, a gente não chegou a, de fato, apresentar essa peça, mas como exercício, de improvisação e tal, ele deixou a gente criar dentro das cenas dessa peça, ele separou a turma por grupos e tal, e as pessoas foram pegando papeizinhos, e esses papeizinhos descreviam cenas dessa peça. E eu lembro que uma das cenas que eu fiz, por sinal, foi a esposa do Arandi quando recebe a mensagem que o marido dela tá na cadeia. E o motivo, do porquê que ele foi parar lá. Porque assim, ele saiu de casa para poder ir numa casa de penhora e ele simplesmente não volta. E quando ela vê, chega a vizinha, chega o pai dela desesperados, com o que aconteceu, No caso, o pai dela estava próximo do gerro, eles estavam na rua. E aí teve o acidente desse rapaz que, ao atravessar a rua, ele foi atropelado. O Arandi, ele se aproxima, Como ele estava próximo do rapaz, ele se aproximou para tentar ajudar, mas o rapaz já estava morrendo. E aí ele pede um beijo, o último beijo. E o Arandi, mesmo não sendo homossexual nem nada, ele vai e realiza o último desejo desse cara que ele nunca viu na vida, E aí depois, gente, o desenrolar dessa história tem toda uma trama, assim, porque algumas pessoas que não gostavam do Arandi começam a querer dizer que ele é gay e tudo mais. Se hoje em dia já é difícil para as pessoas que são LGBT, vocês imaginam nos anos 60, que o machismo era muito pior do que hoje. Então, assim, ocorreram várias situações, o genro dele querendo que a filha se divorciasse, e olha que naquela época ser divorciada era uma vergonha, Então, assim, começaram a querer se meter na vida íntima dela para saber se eles realmente eram marido e mulher, se eles tinham uma vida sexualmente ativa. Ele fica nessa pendência de ser preso ou não ser preso, porque ser homossexual era crime, então ele poderia ser preso por causa disso. O jornalista foi mau caráter, e publicou isso como manchete, assim, tipo, logo na capa, assim, da revista, um jornal super importante da época. Então não tinha como as pessoas não saberem.
E, além disso, ele ainda divulgou o nome da vítima e o nome do homem, entendeu? O nome do Arandi. Então, assim, todo mundo que conhecia o Arandi ficou sabendo disso. Fora que esse livro também aborda outros temas. Não é só essa questão de traiu ou não traiu a esposa, ele é gay ou não é gay. Aborda outras coisas também. Por exemplo, o Arandi teve uma situação na casa dele que ele acabou vendo a cunhada dele nua, né? Ele abriu a porta do banheiro, a porta do banheiro estava quebrada, ou seja, não estava trancando, e ele sem querer viu a cunhada dele nua e ele sentiu desejo pela cunhada, mas é claro que ele não contou para a esposa que sentiu desejo por ela, né? Ele só contou para a esposa que tinha visto sem querer, pediu desculpa e tudo mais, sendo que a própria cunhada parece que não tinha visto que isso aconteceu, né? Detalhe que a cunhada dele também é apaixonada por ele, então nesse momento que ele tá super conflituoso, né, dentro de casa com o sogro que nunca gostou dele e quer fazer de tudo pra filha se divorciar dele, a outra filha quer ficar no lugar da irmã, fala que aceita mesmo se ele tiver beijado outro homem. O próprio pai delas é um homem de um caráter muito duvidoso. Para vocês terem noção, ele tem um ciúme fora do comum das filhas, principalmente da filha mais velha. E assim, quando ele cita, né, que o Arandi foi o primeiro e único namorado da filha, que eles se casaram, que ele foi o homem que tirou a virgindade da filha dele e tudo mais, ele fala disso com uma raiva, com uma revolta, como se ele fosse um homem traído. Então, assim, fica muito nítido no livro que não é só uma questão de ciúme normal de pai, sabe? Ele realmente via a filha dele como uma mulher, entendeu? E não como filha. Então é aqueles casos assim de... Desculpa, gente, eu acabei recebendo uma ligação aqui e parou a gravação que eu tava fazendo. Mas como eu tava dizendo, fica muito nítido no livro que ele tem uma relação, de certa forma, narcisista, e muito estranha com as filhas dele, principalmente com a filha mais velha, né? Que ele realmente tem um desejo de homem pela filha dele, né? E que ainda bem que ele parece, né? Aparenta que ele nunca manifestou de fato, nunca abusou dela nem nada, mas assim, as atitudes com ela é muito estranho. E é por isso que ele odeia tanto o marido da filha, né? E tudo mais. E aí o livro... ele é todo em cima disso, tanto do acontecimento, né, de se ele conhecia ou não o rapaz, se ele tinha um caso gay ou não, se ele tinha um caso extraconjugal ou não, se o casamento dele era de fachada ou não, mas principalmente também da moralidade, né, do entorno dele, dos problemas e conflitos dentro da própria família, né, como eu disse antes, da cunhada que é apaixonada por ele, dele que tem desejo pela cunhada, do sogro dele que tem desejo pela própria filha e não gosta dele. Tem toda uma trama ali muito pesada familiar, e fora disso ainda tem a questão ainda de não ter ética nenhuma, né? Da própria polícia, tipo, ameaçar a esposa dele para querer fazer a esposa dele assumir coisas que ela não sabia. Do tipo, querer fazer ela dizer que o marido é gay sem o marido ser gay. Falar que, tipo assim, que não é porque ela é mulher que ela não tomaria uma surra, sabe? Se não contasse a verdade. Coisas assim, tipo, muito pesadas, né? E da própria sujeira do jornalismo em si, né? Eu acho a profissão de jornalista muito bonita, porque ela leva informação às pessoas, mas infelizmente tem pessoas que não têm moral e ética nenhuma e que fazem tudo para ter uma notícia, ao ponto de inventarem coisas e querer sujar a imagem dos outros, né? Isso já era uma coisa falada nos anos 60, e se a gente vê aí, hoje em dia não mudou nada, né? De certa forma até piorou, porque o meio de comunicação ampliou bastante com a chegada da internet e tudo mais, e o que mais a gente vê são fake news, sabe? Então, assim, apesar de ser uma peça, né, que foi criada nos anos 60, é muito atual e vai continuar sendo muito atual, sabe? Ela já foi feita de diversas formas. O Beijo no Asfalto, se eu não me engano, já virou filme. Já foi apresentada como peça de teatro já por diversos grupos de teatro, tanto os grandes e mais conhecidos, quanto os pequenininhos, né? Como eu fazia parte, por exemplo.
e vai continuar sendo uma peça assim de muito estudo, porque ela fala bastante sobre questões bem humanas e profundas, né? No final desse livro, dá algumas dicas para os estudantes de teatro de umas formas de como você fazer exercícios dentro do texto do Nelson Rodrigues. Isso é uma coisa que eu achei bem interessante, né? Que eu não sabia que dentro do livro dele vinha essas dicas. Outra coisa também que eu achei bem interessante é que o Beijo no Asfalto ele foi escrito a pedido, tá? A Fernanda Montenegro era muito amiga do Nelson Rodrigues e ela pediu para ele para escrever uma peça, para ela poder ensaiar, para ela poder fazer e tal. E aí ele escreveu Um Beijo no Asfalto a pedido dela, e ela, assim, a primeira vez que pegou no texto, que leu, ela, tipo, amou, sabe? Não foi só ela que gostou, muita gente gostou. E o Nelson Rodrigues, apesar de ter várias peças, essa eu acho que é a mais conhecida e mais famosa de todas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com amigo, amiga, né, que gosta desse tipo de conteúdo. E me seguir no canal para mais dicas. Eu posto 3 vídeos por semana e o canal aqui tá recheado de livro, de resenha para vocês, tá bom? Dá uma olhada também que agora eu tenho separado o material por playlist, tá bom? E não esqueça de se inscrever, porque você se inscrevendo, você tá me ajudando a divulgar meu trabalho e eu fico muito feliz com isso. Beijo, meus queridos. Nossa, a primeira vez que eu chamo vocês de queridos. Beijos e até a próxima.